Oiê, eu sou a Gisele Maia, professora do canal Missão Química e vou resolver uma questão do Enem 2024. Vem comigo! Qual é o valor mais próximo da massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Então, a gente já observa pelas alternativas que é uma questão que envolve valores. Então, ele pede para a gente o valor próximo da massa em grama do cloreto de sódio presente em uma única colher pequena. Então, cuidado, porque se uma colher veio escrito por extenso, algumas questões no Enem, elas aparecem a unidade por extenso para ver se te distrai e passa batido, tá bom? Então, aqui ele quer saber a massa em gramas de quem? Do NaCl em uma única colher. Então, grama por colher. Muito bem. Vamos ler o texto. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 miligramas por ml. E aí ele nos dá as massas moleculares do NaCl e do Na. Então, aqui ele já mostra para a gente que a gente tem que fazer uma relação, tá, de NaCl com Na nessa questão. Então, o que ele nos mostra aqui, claramente, que a concentração do íon sódio é de 1,4 miligramas por ml. Então, a concentração de íon sódio é 1,4 miligramas por ml. Ele também nos dá que na receita é utilizado 2 litros, então é o volume de água fervida, e nesses 2 litros aqui, nós devemos utilizar 2 colheres de açúcar, mas o açúcar ele não envolve na resolução do problema, e 2 colheres de sal de cozinha. Então, aqui nós temos 2 colheres. E a partir daqui, a gente tem que desenvolver a questão. Então, a primeira coisa que a gente faz, como ele nos pede em uma única colher, aqui, nitidamente, o que já dá para fazer de cara é que em 2 litros de água fervente, eu utilizo 2 colheres de NaCl. Como aqui ele me pede em uma única colher, então eu vou ter aqui, claramente, que eu vou precisar de 1 litro. Eu vou fazer a solução para 1 litro, é isso que ele nos mostra, tá bom? Então, e o que significa isso? Ele está querendo te dizer, com isso daqui, que esta concentração de 1,4 miligramas por ml, ela está presente em uma solução de 2 litros. Então, aqui significa que a concentração de 1,4 miligramas por ml são para as 2 colheres. Quando eu tenho para uma colher apenas, eu vou ter a metade. Então, a concentração que a gente vai utilizar é de 0,7 miligramas por ml. Isso em uma colher. Aqui em 2 colheres. Então, ele queria esse pensamento aqui. Muito bem. Se você tiver a maldade de já saber que eu posso dizer que eu tenho 0,7 miligramas por ml. Eu também posso dizer que eu tenho 0,7 gramas por litro. Por quê? Eu estou aumentando o mesmo número de casas. Então, se eu aumento 1.000 casas e aumento 1.000 casas aqui, eu mantenho o mesmo valor com a unidade de medida diferente. Se você não soubesse disso, você teria que fazer a continha para 1 litro, tá bom? O que significa? Significa que se eu tenho 0,7 miligramas em 1 ml, quando eu tenho 1.000 ml, por que 1.000 ml, Gi? Porque aqui ele me fala que é para 1 litro.
Então, eu vou ter quantos miligramas? X. Então, aqui, nós vamos ter especificamente 0,7 vezes 1.000, que daria 700 miligramas. E 700 miligramas é a mesma coisa que 0,7 gramas. Então, a gente chegaria aqui ó, no 0,7 do mesmo jeito. Então, depende de qual maneira você saberia resolver isso daqui. 0,7 gramas, este valor é de íons sódio. Porém, ele quer saber a concentração de cloreto de sódio. Ou seja, quando eu tenho NaCl, eu quero saber só... Na verdade, ele me dá a quantidade de Na+, ele quer saber a quantidade de NaCl. Então, a massa molecular aqui são 58 gramas, já dada no problema, e de Na, 23 gramas. Aqui a gente acabou de calcular a massa do Na+. Então, aqui 0,7 gramas e aqui X. Então, a gente monta essa regra de 3. Então, 58 vezes 0,7 dividido por 23. Então, o valor encontrado aqui aproximadamente 3,6 gramas. Curte, comenta, compartilha e me segue. Molde beijos da Gi!